Então hoje a gente vai falar de interações medicamentosas. O que a gente precisa entender de interação medicamentosa? Interação medicamentosa é algo que acontece muito comumente no consultório, né? Muito frequente a gente ter que administrar vários medicamentos e ainda conciliar com os medicamentos que o próprio paciente já toma. Então essa daqui é uma aula extremamente importante. Pontos que a gente tem que pensar sobre a interação medicamentosa. Ela é sempre ruim? Não. Às vezes a gente pode justamente querer que aquela interação medicamentosa aconteça para que a gente tenha um efeito melhor. Ou até, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, a gente associa anestésico com vasoconstritor. É uma interação medicamentosa. Às vezes a gente faz isso para ter efeitos melhores, diminuir toxicidade, certo? Então, se alguma questão fala assim para você, é algo que a gente sempre tem que evitar? Não. A gente tem que saber usar aquilo a seu favor, certo? Interação medicamentosa vai ser qualquer modificação que o medicamento consegue fazer em outro. Pode ser tanto potencializando, deixando aquele medicamento mais forte, ou até inibindo. E outro ponto que a gente tem que pensar é que pode acontecer entre fármacos, um fármaco anula outro, potencializa outro. Pode acontecer com alimentos, algo muito comum de acontecer é com leite, né? Então, só a nível de conhecimento aí, mas o medicamento que mais interfere aí com o leite na administração conjunta é a tetraciclina. Então, se o paciente tomar tetraciclina com o leite, pode inibir esse efeito, certo? Então, pode acontecer com alimentos também. E algo muito comum que a gente vai falar bastante na aula de hoje é com o álcool, né? Então, e aí, o álcool interfere de fato com o antibiótico? Alguma outra medicação? A gente vai falar hoje. Falando de interação, a gente tem dois tipos de interações que podem acontecer, tá? Isso daí pensando no macro. Elas podem acontecer na farmacocinética, então a gente vai acabar chamando de interações de farmacocinéticas, e aí eu sempre gosto de lembrar do C, né? Então, lembra o que é farmacocinética? Sempre que a gente fala de cinética, é o caminho, é o movimento, e aí lembra do C de caminho, justamente. Então, é todo aquele caminho que o medicamento percorre no organismo. Então, desde a administração, absorção, distribuição, eliminação e assim vai. Então, alguma coisa acontece neste caminho e vai alterar como funciona aquele medicamento. Agora, quando a gente fala de farmacodinâmica, agora a gente está falando de efeito, né? Então, alguma coisa vai acontecer e a gente vai ter isso no local de ação, alterando, de fato, qual que vai ser essa resposta. Falando ainda de classificação, a gente tem 5 tipos de acordo com o Andrade, tá? Então isso daqui é bem importante e isso é um conceito, esses conceitos que eu coloquei aqui em branquinho, copiou, colou do Andrade. Então tem que decorar. Então eu até coloquei lá para vocês questões, vocês vão ver que isso cai bastante em prova. Só saber isso daqui já garante principalmente nas provas mais difíceis, tá? FGV, VUNESP, eles gostam de cobrar esses assuntos. Então vamos começar com o antagonismo. O que vai acontecer? A gente administra um medicamento, administra outro, seja em conjunto, seja durante o período que aquele medicamento está no organismo, e aí você tomou um agora, né? Ainda está naquele tempo que o medicamento está dentro do organismo, e daqui 3 horas tomou outro, o que vai acontecer? Um dos dois vai diminuir a sua resposta. Certo? Então, indica uma interação que diminui a resposta clínica de um fármaco quando um segundo é administrado. Quer dizer obrigatoriamente que este daqui que vai reduzir a resposta? Não, pode ser esse daqui também que vai reduzir a resposta. Um dos dois tem que reduzir, certo? Quando a gente fala de potencialização, pensa, né? Potencialização aumentou, né? Mas a diferença aqui da potencialização é que a gente vai ter em locais diferentes. Então, veja. Quando a combinação de 2 fármacos não apresenta ação farmacológica comum e resulta numa resposta maior que o normal. Então, aqui a gente tem 2 remédios que agem em locais diferentes, tá? Então, pensa aqui no alvo. E o resultado desses 2 juntos vai ser o aumento de um ou de outro. Qual que seria um exemplo aqui que a gente pode ter? Remédios para dor de cabeça é muito comum a gente ver com cafeína, né? Então, a cafeína sozinha não conseguiria ter o efeito de amenizar lá a dor de cabeça, por exemplo. Agora, quando a gente associa lá com dipirona, por exemplo, os 2 juntos vão acabar gerando uma resposta maior do que os 2 separados, certo? E aqui a gente vai ver que pode ter diferenças, né?
com a somação, que ele é o mais, a gente já vai falar, mas ele é o mais comum da gente confundir um com o outro. A diferença aqui é que a gente vai ter essa ação que não é igual, então lembra aqui, deles agindo em alvos diferentes, e outro ponto seria que se a gente somasse esse com esse, a gente não teria o efeito só dos dois, a gente teria um efeito maior que 2, tá? Então se a gente pensasse assim, 1 mais 1 seria maior do que 2, por quê? Porque aqui a gente teria o efeito maior do que os dois separados, ok? Ó, vamos passar para o nosso próximo. Já vou falar da inesperada, mas vamos aqui para a somação para vocês conseguirem entender. Na somação, os dois vão agir, tem um efeito parecido, e aí eles vão ter um efeito, aqui, alguns autores falam que seria igual ao 2. A gente vai acabar tendo a resposta dos dois sendo somadas, por isso que a gente fala de somação. Não vai aumentar o efeito de um ou de outro, a gente só tem uma resposta maior, justamente porque somou os dois, entende? Então aqui ele fala aqui, ó, uma resposta aumentada, significa que aumentou o efeito? Não, significa que só que ele, como ele somou esse sozinho e esse sozinho, teve um efeito melhor. Aqui um outro exemplo que a gente pode dar é aquela medicação Paco, né, que é o paracetamol mais codeína. A gente tem os dois sendo administrados juntos. Nenhum potencializa o outro. Mas aqui a gente vai ter o efeito dos dois somadinhos. Então aqui, se a gente for somar, 1 mais 1 igual a 2. Certo? A inesperada é bem fácil. A gente deu um medicamento, deu outro e deu algum chabu, aconteceu alguma coisa que não era para acontecer em nenhum dos dois separados. Tem uma resposta diferente de tudo. Então, uma reação não observada em relação aos ambos os fármacos quando administrada de forma isolada. Então, por exemplo, deu um remédio para dor de cabeça aqui e um outro remédio aqui, sei lá, e acabou dando, o paciente apagou. É uma resposta inesperada, certo? A gente tem ainda o sinergismo. O Andrade faz uma cafuçãozinha aqui, ele faz uma bagunça, porque geralmente os autores classificam o sinergismo já junto com potencialização, mas aqui ele coloca como se fosse uma classificação separada, então gera uma pequena confusão. Então outros autores, vocês podem ver, mas o que cai na prova é essa definição, então eu queria que vocês decorassem essa definição. E na prova, como que, quer dizer, em outros autores, como que aparece, né? Ele pode aparecer como sinergismo de adição, que seria igual uma somação, só que tem uma resposta maior, e tem ainda potencialização. Seriam os dois aqui dentro. Vocês vão ver que aqui na descrição não fala nada de diferente do que a gente tem na potencialização, certo? Então, já sabendo que vocês iam falar isso, já fica aí essa dica. Então, se a gente for somar, ele também vai ser maior que 2. Mas, se cair na prova, como que eu vou diferenciar se ele está falando do sinergismo ou se ele está falando da potencialização? Aqui, a chave vai ser resposta exagerada com ambos os fármacos na dose máxima efetiva. Então, lembra dessas duas palavras aí, né? Que aí você vai conseguir ver que ele tá falando do sinergismo. Mas na real mesmo, é igual a potencialização. Muitos autores colocam eles juntinhos, ok? Se tiver dúvida, vai comentando aí que eu vou ficar de olho. Agora vamos para a parte legal da aula, né? Então a gente já falou da classificação, da parte teórica realmente, agora vamos falar quais medicamentos são importantes que a gente tenha cuidado aí na interação medicamentosa. Vamos começar falando de vasoconstritor. O vasoconstritor, ele aplicando de uma forma correta, o que eu quero dizer? Colocando dose correta, colocando no local correto, é muito difícil de ter interação medicamentosa. Ele só vai acontecer quando a gente coloca uma quantidade relativa ou absoluta a mais realmente. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu peguei lá, anestesiei um paciente e fui lá, coloquei a anestesia tudo de uma vez. Não fui colocando devagarzinho, né? Coloquei muito rápido e 1 segundo foi o tubete todo. Isso pode aumentar a dose relativa ali, porque o tempo foi muito rápido para eu colocar. Aquela concentração no sangue pode ser maior, certo? Outra coisa que pode acontecer, quando a gente coloca o vaso dentro do vaso,
né? Então, quando a gente faz essa injeção intravascular de fato, aí a gente já está administrando direto dentro da corrente sanguínea e pode aumentar a concentração. Então, geralmente, quando a gente tem uma interação medicamentosa, algum desses dois está acontecendo. Ou a gente colocou um grande volume, de fato, né? Deu, sei lá, 10 tubetes com vaso lá no paciente. Ou a gente colocou muito rápido, ou teve essa injeção intravascular. Geralmente é isso que vai acontecer. Pode ter interação com beta-bloqueador, né? O beta-bloqueador a gente usa para tratamento da hipertensão. Aqui, os não seletivos são mais importantes, tá? Aqui um exemplo seria o propanolol. Então, lembra aí desse finalzinho aqui, ó, que você vai lembrar dessa classe. Eles acabam bloqueando beta 1 e beta 2. Então, isso daqui é importante para a gente entender como que ele funciona. Não precisa, na prova eles não vão te perguntar como que funciona, mas é bacana você entender para justamente saber, né? Que aí fica muito mais fácil. Quando a gente entende, é muito mais fácil absorver um conhecimento. Agora, e a epinefrina? O que que tem a ver com os nossos beta-bloqueadores? Eles já estão inibindo esses dois carinhas, certo? Agora, quando a gente administrar a epinefrina, ela, teoricamente, também iria agir no beta 1. Porém, ele já está bloqueado. Aí, o que que acontece? Aquelas moléculazinhas que iriam agir aqui, não conseguem agir aqui, porque já tá ação feita. Elas sobram muito para o alfa. E aí, a gente tem uma estimulação maior do que deveria no alfa, certo? Justamente porque aqui eles já estão agindo. E isso vai fazer com que, o que vai ter de resultado? Vai ter uma elevação da pressão arterial. E aí o corpo tenta compensar aquilo, diminuindo a frequência cardíaca. A gente já vai falar o protocolo que vocês vão ter que usar para esses casos, tá? Que eu vou resumir no finalzinho, porque é tudo a mesma coisa. Antidepressivo é outra coisa que a gente tem que se importar aqui. Então, principalmente com os antidepressivos não seletivos, os tricíclicos, né? Mas o que que eles vão fazer? Eles vão acabar sendo inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Falou de noradrenalina, a gente já sabe que vai ter algum impacto. Ou seja, eles vão permitir que essas duas substâncias fiquem livres no organismo. E o que que a gente administra quando a gente está administrando epinefrina, por exemplo, né? A gente vai colocar mais noradrenalina ali. E isso pode alterar, mais uma vez, o normal do nosso paciente. Então, ele acaba potencializando o efeito do vaso, quando a gente tem essa injeção intravascular ou em grande volume, que nem a gente já falou, e vai causar o aumento da pressão arterial, certo? Então, se o paciente fala que usa um antidepressivo, aqui, a amitriptilina é o mais comum de falar, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente for administrar a norepinefrina ou a corbadrina, porque ela consegue aumentar essa quantidade de epinefrina a níveis muito altos, tá? Então, aqui, a fenilefrina e a epinefrina sozinha tem um efeito um pouquinho menor, tá? Então, aí eles aumentam em 2 vezes, por exemplo. Mas o mais seguro, realmente, nesse tipo de paciente, é a gente usar a felipressina. Porque justamente tendo esse aumento da pressão, a gente pode ter uma crise hipertensiva nesse paciente. Vai ficar com muita noradrenalina, norepinefrina livre para ação, certo? E aí a gente tem também outra classe. Então aqui os não seletivos, os tricíclicos, causam isso. Agora os seletivos, o mais comum de ouvir aí é a sertralina, ele acaba tendo um efeito hepático, né? Então como ele altera a própria metabolização dos fármacos e tudo mais, ele acaba agindo principalmente na metabolização da lidocaína. Então pode fazer com que ela fique um pouquinho mais tóxica. Isso daqui não cai em prova, tá? É só para como a gente está fazendo revisão, para trazer todo o assunto. Não dá meio assunto, né? Dá o assunto inteiro. Aqui o extremamente importante é lembrar, então, que são os tricíclicos, principalmente com aqui, a norepinefrina e a corbadrina ou levonorefrina, que é a mesma coisa, certo? Cocaína. E aí,
as drogas também vão entrar, né, nas nossas interações farmacológicas. O que acontece é que a cocaína ela tem uma liberação de norepinefrina muito alta também. Então, esses pacientes têm muita chance, muito risco de ter complicação cardiovascular. Qualquer complicação cardiovascular. Por quê? Justamente por causa desse estímulo. Além disso, a gente tem alguns agravantes, né? Por exemplo, quando tem a administração da cocaína, ela acaba alterando o baço e tem um aumento relativo, né, das células dos glóbulos vermelhos. Dessa forma, aumenta o risco de trombose. Além disso, ele aumenta também a produção do fator de von Willebrand. Lembra da nossa coagulação e tudo mais? Então, a chance de formar um coágulo é maior. A chance dele ter um infarto aí já é maior também. Então, a gente tem que tomar extremo cuidado. Nesse tipo de paciente, a gente não pode colocar nada de epinefrina enquanto ele estiver sob os efeitos, tá? O que falam que demora mais ou menos 6 horas aí para a droga sair do corpo. Mas o mais seguro realmente é esperar 24 horas, certo? Porque não pode, senão ele pode ir a óbito. Então, vasoconstritor adrenérgico, se a gente coloca ele intravascular, pode causar um aumento brusco da pressão arterial, taquicardia, fibrilação ventricular, infarto do miocárdio, eventual parada e óbito, certo? Então, nesse tipo de paciente, a gente não pode de forma nenhuma colocar epinefrina. O mais seguro para usar, então, qual que seria? Seria a felipressina, certo? Mas a gente já vai falar do protocolo também. Anfetaminas, então os medicamentos usados aí para emagrecimento, mais comum é a anfepramona, os pacientes tomarem, né? E aí ela tem um efeito parecido com o da cocaína. Então, é claro que é numa menor proporção, mas é mais ou menos o mesmo princípio. Então, aqui, ela vai ter esse estímulo de catecolamina e a gente pode acabar quando a gente tem uma administração do vaso também intravascular ou em grande quantidade, tudo aquilo que a gente já falou, pode causar ataque cardíaco e o aumento da pressão arterial. Então, se o paciente toma anfetamina, a gente precisa tomar esse cuidado também na administração do vaso. Agora vamos falar do protocolo, tá? Então, ó, o que eles não vão poder utilizar? Aqui, se a gente faz uma técnica infiltrativa, é um pouquinho mais seguro, porque a quantidade é menor, a gente não vai ficar próximo de grandes vasos, né? Então, aqui a gente pode usar a epinefrina em quantidades menores. Esse protocolo aqui, ó, a gente vai seguir para todo mundo, menos para usuário de cocaína, tá? Então, até aqui, a gente segue para todo mundo que eu falei que a gente pode ter interação medicamentosa com os vasos. Agora, quando a gente vai fazer um bloqueio regional, por exemplo, vai fazer um epitérigo, né? A chance de pegar um vaso que é um pouquinho maior, a gente vai acabar utilizando sempre a felipressina, se o procedimento for longo, ou se o procedimento for curto, pode usar a MEP sem vaso, certo? Nesses casos, então, a gente não vai usar nenhum vaso adrenérgico, ok? E aqui, a injeção sempre lenta, para a gente não ter aquele aumento relativo da concentração que eu falei para vocês, colocar tudo de uma vez e sempre verificar, fazer a aspiração para garantir que você não está dentro do vaso, porque senão você pode acabar tendo essa problemática, né? Isso quando a gente está usando aqui a epinefrina. E sempre com cuidado da quantidade de tubetes, né? Então, se a gente está usando um vaso mais concentrado, a gente pode usar 2 tubetes. Se a gente está usando ele mais diluído, a gente pode usar 4 tubetes, ok? E agora, quando o paciente está sob o efeito da cocaína, aí você vai avaliar, porque o melhor é fazer o atendimento a nível hospitalar. Nele, a gente não pode usar epinefrina, norepinefrina, corbadina, fenilefrina. Ou seja, não pode usar nenhum. Acredito que era essa a pergunta que estavam fazendo. Então, não pode usar nenhum deles, ok? Aí, se você vai fazer o tratamento em um paciente que você sabe que usa cocaína, mesmo assim, o melhor seria você usar sempre a felipressina. Mesmo se ele falou para você que não usou no dia de hoje e tudo mais, o melhor seria usar a felipressina, certo?
Agora, em interações com ansiolíticos, aí é bem tranquilo, a gente tem duas problemáticas. Depressor do sistema nervoso central, porque a gente já vai acabar fazendo uma depressão com os ansiolíticos, né? Então, vai ter que ter cuidado com hipnóticos, hipnoanalgésicos, então os analgésicos de ação central, aqui tem que ter muito cuidado, o melhor é sempre trocar informação com o médico, neurolépticos e anticonvulsivantes. Se o paciente toma algum desses, comumente, daí, se você precisar prescrever, por exemplo, um diazepam antes da consulta, o ideal seria entrar em contato com o médico antes. Por quê? Porque pode acabar potencializando essa depressão, né? Então, a gente pode ter uma depressão maior do que esperava e pode ter um risco de depressão respiratória também. Outro problema é o álcool, porque o álcool também é depressor. Então, se passou o diazepam para o paciente, por exemplo, você vai pedir para que ele não tome nenhum tipo de bebida alcoólica 24 horas antes e 24 horas depois, certo? Para que não tenha esse risco, isso é extremamente importante. Justamente porque pode ter essa depressão pronunciada. Então, de ansiolítico, bem fácil. Qualquer droga que tiver efeito depressor também. E o álcool, certo? Só esses dois. Agora, os analgésicos. Aqui a gente vai ter o paracetamol e a dipirona. Paracetamol, o grande problema dele também é com álcool. Ou seja, álcool tá lascando tudo aqui. Vocês vão ver que pior ainda vai ser com antibiótico. Mas com álcool, então, o problema é que o álcool acaba fazendo com que o paracetamol seja transformado em... altera o metabolismo dele, ele acaba ficando mais tóxico, né? Então, tem mais sintomas no paciente também. Então, pode causar riscos graves ao fígado. Se o paciente, então, você sabe que ele é etilista, é melhor não utilizar o paracetamol. Aqui, ó, fala que ele pode potencializar a ação do álcool também. Com a dipirona, porque você vai pensar assim, então se meu paciente é etilista, é melhor qual? Não pode nem dipirona, nem paracetamol? Não, aí o melhor é você usar a dipirona, tá? Porque a dipirona só vai potencializar o efeito se ele estiver sob ação do álcool, certo? Agora aqui a gente vai acabar, que se ele toma muito, a gente já sabe que o fígado também pode estar já lesionado. Outro problema, tudo que for hepatotóxico é uma complicação a mais. Isso que daqui gosta de cair em prova. Então, a gente tenta evitar o paracetamol junto de outras drogas que são hepatotóxicas. A eritromicina, principalmente na forma de estolato, clavulanato e unimesulida também, tá? Isso é importante. E ainda, outro problema seria a varfarina. Então, se o paciente toma varfarina, um anticoagulante, ele pode acabar potencializando o efeito da varfarina, porque eles acabam competindo ali pelos sítios, né? Então, se o sítio vai estar ocupado, a varfarina vai ficar muito livre para ter ação. E aí ela tem um efeito a mais, um efeito anticoagulante além do benéfico, entende? Então, aí tem um risco de ter complicações, ter hemorragia, né? E aí, a dipirona, além disso, ela pode ter um efeito adverso com a clorpromazina, né, que é um antipsicótico. Isso daqui não cai em prova, mas a parte importante vem aqui, que ele pode reduzir a ação da ciclosporina. Então, paciente que recebeu um transplante, por exemplo, que está sobre o uso da ciclosporina, a gente não pode utilizar a dipirona, certo? Agora a AINES. A AINES tem muita coisa aqui. Então, aqui, os anticoagulantes, igual a gente falou da varfarina com paracetamol, a gente não pode também varfarina com AINES, tá? Então, não pode com um anti-inflamatório não esteroidal, porque justamente vai potencializar o efeito da varfarina, tem um risco de hemorragia. Antiagregante plaquetário, também não pode, porque lembra que quando a gente desenhou, se você não viu essa aula, você perdeu, mas acho que tem no meu canal do YouTube. Se a gente colocar naquela cascata o efeito do nosso anti-inflamatório, a gente vai ver que ele vai inibir a síntese dos trombociclinas, né? E aí a gente vai diminuir a produção de plaqueta. Dessa forma, a gente diminui a agregação plaquetária. Se aqui ele já está diminuindo a agregação plaquetária e a gente vai
colocar mais um medicamento que já está reduzindo, o que vai acontecer? Mais uma vez, a gente tem o risco de hemorragia. Então, a gente não pode administrar se ele já faz uso de algum medicamento desse tipo a aspirina, né? Justamente com a finalidade de afinar o sangue, né? Então, se ele já toma esse tipo de medicamento, a gente não pode passar nenhum tipo de AINES. Hipoglicemiantes orais. Aqui também é por causa dessa ligação dos receptores que acontece muito forte com AINES, né? Então, aqui, ele vai ligar lá no receptor. O AINES liga no receptor. Alguns hipoglicemiantes, como o glibenclamida, também vão ligar nesse daqui. E o que acontece é que a afinidade, então vamos supor que aqui está o glibenclamida, né? A afinidade dos AINES é tão forte que ele acaba expulsando esse fulano que estava aqui no receptor, coloca ele para livre, deixa livre e entra no lugar. Então, o que vai acontecer? Se a gente tem muito hipoglicemiante livre na corrente sanguínea, a gente vai ter um efeito maior deles. E aí, um efeito? Tudo é lógico, né? Então, mas se a gente tem um efeito maior dos hipoglicemiantes, pode ter uma crise hipoglicêmica. Isso gosta muito de cair na prova. Vocês precisam saber também, certo? E aí, o que a gente faz com esse tipo de paciente? A gente acaba usando o corticoide em dose única. Então, vai fazer uma exodontia, uma endo complicada. Passa o corticoide em dose única antes e não prescreve depois nenhum tipo de AINES, certo? Vamos lá, ainda nos AINES, hein? Com a hipertensão também, a gente vai ter que tomar cuidado. Então, aqui, nos inibidores da ECA, nos diuréticos e beta-bloqueadores, a gente vai ter que tomar cuidado, porque lembra que eles vão reduzir a produção de prostaciclinas e aí vão reduzir a hemostasia renal e isso, reduzindo essa hemostasia renal, a filtração e tudo mais, ele pode acabar aumentando a pressão arterial. Então, nesse tipo de paciente, aqui, a gente não pode também prescrever AINES, porque senão vai aumentar a pressão. Agora, se tiver algum outro tipo de antihipertensivo que não age nas prostaciclinas, daí não tem problema, né? Então, por exemplo, o nifedipina aqui parece não estar envolvido. Então, por exemplo, se o paciente toma nifedipina, não tem problema. Mas aí eles sempre falam, pra gente sempre fazer o contato com o médico antes de prescrever por um longo período, ok? Agora chegamos no antibiótico, tá? Aqui bastante coisa importante. Principal alteração que o álcool vai ter. Então a gente sempre fala para o paciente, né? Não pode porque corta o efeito. Mas vocês vão ver que a quantidade de fatores que influencia é muito maior do que a gente imaginava de fato. E por que de fato corta esse efeito? Um dos problemas é que ele vai acabar modificando a absorção. Então, lembra o que é absorção? Passar do estômago, por exemplo, se for VO, e chegar na nossa corrente sanguínea. Ele vai acabar alterando isso porque ele acaba produzindo mais ácido. Tendo mais ácido, ele acaba modificando a molécula do fármaco, né? Ele fica nessa forma ionizada, que é uma forma difícil de ser absorvida. Então, uma quantidade menor já vai cair na corrente sanguínea, certo? Esse daqui vai ser um fator. Outro fator, ele aumenta esses movimentos peristálticos, né? Então, aqui a chance de ter diarreia e vômito é maior. Se tem diarreia e vômito, o que vai acontecer? O medicamento sai mais rápido do organismo. E aí, mais uma vez, diminui a absorção. Menor quantidade de medicamento vai acabar combinando numa menor ação, certo? E aqui, ele fala pra gente que mesmo se tomou a penicilina, né, ou algum outro tipo de antibiótico, tomou e depois de 3 horas foi tomar o álcool, mesmo assim teria esse efeito. Então a gente vai pedir sempre para o paciente ficar todo o período do tratamento sem tomar o álcool. Tá, aqui já falamos 2 motivos, né? Mas calma que tem mais. Algo importante para que a gente possa entender as próximas fases. É importante a gente entender como que acontece a eliminação do álcool no corpo. Então, ele vai acabar sendo reduzido. Primeiro, o etanol vai ser reduzido por uma oxidação e vai virar acetaldeído.
O acetaldeído, ele não consegue ser eliminado do corpo. Ele fica lá, ele precisa de mais de uma transformação, que seria transformar o acetaldeído em acetato. Na hora que ele virar acetato, ele sai do organismo e belezinha. Então, se a gente está vendo que precisa dessas duas fases para acontecer, e a gente já sabe que esse acetaldeído, ele vai ser tóxico, se a gente tem um acúmulo, se algo acontece, a gente não vai para essa segunda fase, tem um acúmulo de acetaldeído, a gente vai ter sintomas, tá? E grava o nome desse fulano aqui, porque isso também é extremamente importante. Outra coisa que pode acontecer aqui, guarda isso daqui para você conseguir entender as próximas fases. Outro problema que pode acontecer, lembra que a gente precisa do citocromo P450 para fazer as metabolizações? Aqui ele acaba aumentando a formação dessa proteína, né, dessa enzima, né? E o que vai acontecer? Se ela faz a metabolização, ela acaba metabolizando mais rápido, então aumenta o metabolismo. Se aumenta o metabolismo, a gente vai ter mais uma vez a droga ficando menos tempo no corpo e, consequentemente, diminui a ação, certo? E aqui, um quarto seriam substâncias, qualquer medicamento que tenha nitrogênio na sua composição, vão acabar fazendo com aquela enzima que vai transformar acetaldeído em acetato, vai fazer com que não tenha essa enzima. E aí vai acontecer justamente aquilo que eu falei para vocês que seria um problema. Se a gente dá algum medicamento que tem nitrogênio, grava aí, a gente vai acabar fazendo com que essa segunda fase não aconteça e vai ter acúmulo do acetaldeído. Tendo o acúmulo desse acetaldeído, a gente tem algo que é extremamente importante, tanto para a sua vida clínica quanto para a prova, porque isso cai bastante em prova, que é o efeito de sulfirano. Ele tem esse nome porque era um medicamento que era usado antes para fazer tratamento de alcoolismo, tá, né? E aí, esse nome, como os efeitos eram extremamente parecidos, eles acabaram deixando. Ele vai acontecer justamente quando a gente tem esse acúmulo de acetaldeído. Aqui a gente fala também que pode ser chamado desse efeito antabuse, que era como era chamado o medicamento em algum outro país, certo? Então pode aparecer dessas duas formas. Qual que é o problema da gente ter essa alteração, né? Lembra que eu falei que o acetaldeído é tóxico? A reação que dá, a descrição desse efeito é uma sensação de morte. Então aqui, ó, sensação de morte iminente, palpitação, queda da pressão, dor no peito, dificuldade respiratória, vermelhidão na face e pescoço, náusea, vômito, transpiração excessiva. Tudo isso vai ser causado enquanto a gente não conseguir eliminar todo esse acetaldeído. E quando que ele vai acontecer? Justamente quando a gente administrar como algum fármaco que tem nitrogênio e vai impedir aquela transformação que eu falei para vocês. E quais seriam esses medicamentos? O principal é o metronidazol. Então, tomou metronidazol e álcool, sensação de morte, tá? Lembrem disso, porque isso é extremamente importante. Pode acontecer também com a ampicilina e com a cefalosporina, tá? Justamente porque eles vão ter o nitrogênio. Além disso, outro problema que pode acontecer, que eu acho que esse daqui seria o 5 daquela lista que eu tava fazendo com vocês, o antibiótico ainda, ele pode se ligar a esse acetaldeído que tá vagando aí pelo corpo e pode fazer com que ele fique numa forma que não pode agir, porque justamente ele está ligado com essa molécula. Então a gente diminui a quantidade do antibiótico livre e mais uma vez a gente vai diminuir a quantidade, a biodisponibilidade, né, a quantidade realmente desse fármaco que está no local para ação, e aí a gente diminui o efeito. Então tem tudo isso de efeito que vai atrapalhar. Outro problema do álcool seria que ele é hepatotóxico, né? Então aqui, se o paciente toma álcool, a gente tem que evitar qualquer medicamento que seja hepatotóxico. Isso a gente já falou quando a gente falou lá no paracetamol, né? Mas principalmente a eritromicina e a azitromicina. Outro problema que a gente tem aqui também seria
a diurese, né? Então, aqui seria o sexto efeito que vai acontecer. Então, quando toma álcool, você costuma ir mais ao banheiro. Você pensa assim, nossa, é pelo volume. Tomei 3 latinhas de cerveja, tô indo muito ao banheiro por causa disso. Não, na verdade, é porque o álcool inibe um hormônio que faz justamente segurar essa vontade, né? E aí, como ele inibe esse hormônio, a gente acaba indo mais vezes ao banheiro. Então, ele tem esse efeito diurético, né? Então, ele vai aumentar a excreção e se mais uma vez aumenta a excreção, mais uma vez a gente diminui a quantidade de antibiótico no organismo, tá? E aí, se não tem a quantidade certa, a gente não vai atingir aquela curva, né? Aquele pico para conseguir ter o efeito do antibiótico. Então, você vai só tomando aquele medicamento, só tendo a parte ruim dele, que ele vai ser metabolizado e tudo mais, e não consegue ter o efeito benéfico, que não atingiu a concentração. E aí, o que eles falam pra gente é que sempre que for prescrever algum tipo de antibiótico, o ideal é que fale justamente para não ingerir álcool por até 48 horas, ou seja, 2 dias, né, após o término do tratamento, certo? E isso ele fala que é bom a gente fazer não só para antibiótico, mas para qualquer medicamento, ok? Ainda falando do álcool, agora não mais com o antibiótico em si, mas ele acaba colocando no mesmo capítulo, né? Então, acaba seguindo da mesma forma que o Andrade coloca. Ele fala também que a gente tem que ter cuidado com os benzodiazepínicos. Por quê? Lembra que o álcool é inibidor do sistema nervoso, então aqui ele pode potencializar esse efeito. E aí ele fala também que a gente tem que tomar cuidado com o paciente que faz uso de álcool com ARNS, porque ele tem uma chance de ter um sangramento da mucosa maior, né? Um sangramento da mucosa gástrica maior. E aí a melhor conduta é sempre orientar a não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica quando estiver sobre qualquer medicamento. Isso que a gente acabou de falar. E aí, mais um medicamento que a gente tem interações medicamentosas seria a varfarina, né? Então aqui, um aumento acentuado nos níveis de varfarina em uso simultâneo com eritromicina, claritromicina e metronidazol. Então o principal aqui, qual que é o que causa mais interações de todos, é justamente a varfarina. Então a gente vai ter que tomar cuidado com o paracetamol, com o ARNS e ainda com os antibióticos. É o combo todo, né? E aqui, principalmente, com essas 3 medicações. Antibiótico com contraceptivos orais. Tem uma diminuição do efeito também? Esse daqui é o último, hein? Vai o restinho da sua força aí. Aqui, o que a literatura fala pra gente é que o único que tem 100% já completamente comprovado, que acaba, veja, o antibiótico acaba inibindo o efeito do contraceptivo oral, é a rifampicina. Porém, no Andrade, nos demais livros, eles acabam classificando pela quantidade de efeito, de casos, de eventos que já aconteceram e foram relatados. Então, tem casos aí, em pelo menos 3 casos, ou mais, já mostraram que com ampicilina, amoxicilina, metronidazol e tetraciclina já aconteceram também, tá? Precisa de mais estudos ainda para comprovar, mas tendo esses casos, já é algo que a gente tem que ficar extremamente esperto, né? E ainda tem aqui que pelo menos uma vez aconteceu com cefalexina, clinda, éritro e ainda com a PENV. Então, não tem ainda total comprovação, mas tendo esses poucos casos que já foram relatados, o ideal é que toda pessoa que use o contraceptivo, você oriente aí, durante todo o período onde ela estiver fazendo tratamento, que use outras maneiras de prevenção também, porque pode acabar inibindo esse efeito, né? E quais seriam as hipóteses? Tem várias hipóteses, mas quando a gente fala de hipótese é porque ainda não cravou, né? Qual que é esse efeito, como que ele consegue inibir o efeito do antibiótico, como que o antibiótico consegue inibir o efeito do contraceptivo oral. Daí ele fala que é por causa daquela enzima que a gente já falou, pode ser por causa do ciclo, né? A quantidade de estrógeno, progesterona pode acabar alterando, pode ter uma diminuição da absorção
justamente porque pode causar vômito e diarreia. Veja, o antibiótico pode causar vômito e diarreia e acabar diminuindo a absorção do contraceptivo e pode ter um aumento na excreção também, certo? Então, toda mulher que tomar contraceptivo oral é extremamente importante que você, no livro fala, inclusive, para que peça para ela assinar que está ciente, que sabe que isso vai acontecer, certo? Queridos, é isso. Lembrando que essa é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu Instagram. A gente tem toda segunda-feira, às 8 horas. E é extremamente bacana que você vá lá, porque lá a gente coloca ainda questões para que vocês possam treinar igualzinho eu ensino no MOB. Mas semana que vem tem uma aula nova, às quartas-feiras. Até a próxima!